E muito bem-vindos a mais um programa Francamente pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br e também pelo difusorajundiaí.com.br, porque a gente está na rádio, a gente está na internet, a gente está o quê? Na torneira da sua casa. A hora que você abrir, você vai ouvir o Francamente, que sempre traz convidados interessantes, movimentos sociais, artistas, muito papo bom por aqui. Hoje não será diferente. Lembrando que você pode acompanhar o Francamente também pelas redes sociais, programa, underline, francamente, underline, aquele tracinho para baixo, sabe? Então, no Instagram a gente tá programa, underline, francamente, também estamos no Spotify e no YouTube, para você que tá na rádio. Corre lá no YouTube, dá uma conferida na carinha de nosso convidado. Estou com ele, o artista, o músico, o compositor, Rig aqui comigo. Tudo bem? Como você está? Boa tarde para todos os ouvintes aqui. Tô muito feliz primeiro de estar aqui com você e com a galera toda aqui. Fico muito lisonjeado com o convite. E estamos aí para conversar sobre o que quiser. Estamos aí para abrir o coração. Dilemas, Bastante, dilema rolando. né? Bastante. São coisas que acontecem que a gente ainda não consegue controlar e saber, mas os dilemas eles estão aí para a gente poder falar sobre eles. Dilemas amorosos, muita coisa. Todos os dilemas. Exato. Aliás, já tá no YouTube, já lançou. Sim. A gente já chega lá. Vamos começar do começo? Pode ser. Vamos começar a música no começo, né? Eu tenho coisa nova também. Cara, vai vir uma música aí que... Puta. Tá prometendo, vai ter que cumprir, vai ter que mandar pra gente vazar a música aqui. Não, vazar não dá pra vazar. Droga, não dá pra vazar a música. Eu posso mostrar a música, mas não dá pra vazar. Droga. Então aí... Não me manda antes que eu vazo sem querer. Então não. Direto eu faço isso. Então não. Então, posso mostrar no meu celular, entendeu? Tipo, na minha mão, entendeu? Aí tudo bem. Por um ouvido só. Exato. Só pra isso, porque aí a gente não corre esse risco. Você está agora em carreira solo, investindo Sim. na carreira solo, mas eu quero saber quando começa a música profissionalmente na tua vida, quando isso bate, assim, aqui que eu vou seguir. Tá. Bom, a música ela acontece na minha vida desde pequeno, então eu sou muito ligado à música desde pequeno. Profissionalmente falando, eu comecei, eu na faculdade já tocava às vezes, né, a gente tinha um projetinho na faculdade de música, né, mas era só coisas de mais hobby, né? Você fez faculdade do quê? Direito, sou formado em Direito. Eu também. Tudo bem? Tudo Nossa, bem. Meus pêsames. Meus pêsames pra você também. Mas sou servidor público também, né? Eu sou comissionada, trabalho dentro da gestão pública. Muitas coincidências. Muitas coincidências. Enfim, sou formado em Direito, sou funcionário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, mas mais ou menos em 2018, 2017, eu fui fazer uma consulta médica e descobri que esse médico era músico, né? E aí ele me falou, cara, vem aqui, tá precisando de um cara pra cantar, eu sempre cantei e tal. E aí, tipo, fui, e aí a partir desse momento, desse start, as coisas começaram a acontecer, né? Eu entrei pra uma banda cover, né? Que ela já não existe mais, essa banda não existe mais, a gente fez uma outra banda, que é a banda que eu tô atualmente ainda. Mas essa primeira banda tocava o quê? Porque Covers também. Mas do quê? De rock. De quem? De rock. Rock é muito amplo, Tá, tem... mas pop rock, tudo bem. A gente tocava, tipo, sei lá, Capital Inicial, Tá. o Nacional, Legião, tocava internacionais tipo de Purple, Rolling Stones, Beatles, um rock mais tradicional. Aquele tiro certo pra balada à noite, sim, pra noite, barzinho. isso. Tá. E aí, por motivos outros, né, a banda acabou que não deu certo, aí nós trocamos, algumas pessoas saíram, e a gente fez outra banda com alguns integrantes dessa, que é a atual banda que eu tô, que é a Rock Veras. E, a partir desse momento, a gente começou a fazer muitos eventos, muitos shows, né, na noite, mas eu sempre quis ter algo que fosse meu, né, porque eu acredito muito na música como uma ferramenta de conexão entre as pessoas, né. E a banda que eu tenho, posso dizer a minha banda ainda, Rock Veras. Isso, ela é uma banda cover e, assim, cada integrante tem uma vida, né, assim, profissional, além, por exemplo, eu sou funcionário público, um é professor de história, outro é técnico de TI, outro é médico, então, assim, isso talvez inviabilizasse uma questão de uma produção autoral, né, porque aí você entra num campo que você precisa de uma dedicação muito maior. Sim. No sentido de business da música, né? Investimentos, não tô nem falando de grana só, mas de tempo, né? Planejamento. Tudo. Exato. Então, assim, é difícil você conciliar uma agenda de 5 pessoas que não tem uma agenda conciliável.
né? Tipo, a gente precisa fazer um evento em São Paulo. Eu tenho os 4 trabalhos em coisas diferentes, 5 trabalham em coisas diferentes. Como é que você vai fazer, tipo, um evento da noite pro dia mais complexo? E eles super entenderam a minha vontade de ter algo que não fosse cover, que fosse algo que expressasse as minhas relações com a música e as relações do que eu acredito que sejam Você importantes. escrevia, assim, você tinha um caderno, você compunha essa necessidade de se comunicar via música? Cara, eu sempre escrevi muito, né? Até hoje, por exemplo, eu sempre escrevo, adoro escrever. E eu acho que, tipo, tanto a produção literária quanto a música, ela conecta as pessoas, né? Não tem como Sim. isso não acontecer. Mas, assim, eu gosto de escrever, mas não é a minha principal aptidão, digamos assim, né? A minha principal... O que eu mais gosto de fazer é estar no palco. Fora do palco, eu gosto de produzir música, né? E música a gente pode levar para qualquer tipo de situação. Mas, principalmente, a escrita ainda ela faz parte da minha vida. Eu, por exemplo, fiz um post no meu Instagram esses dias que eu escrevi uma carta para minha mãe. Eu vi, acho que foi seu último post esse, né? É, Que um você dos fala últimos das posts. saudades da Isso. sua mãe. Cara, isso, sabe, tipo, alcançou muitas pessoas. Porque, assim, e eu não fiz isso para ser um post instagramável. Mas eu escrevi e falei, cara, eu acho que isso pode conectar as pessoas. Porque é algo que as pessoas podem se identificar e talvez trazer um momento para elas de reflexão e de como elas encaram determinadas situações, tipo luto, né? E nesse patamar, né, nesse prisma, a gente... eu acredito que a música também tem essa função. De você, de alguma forma ou de outra, de você colocar a pessoa junto de você naquele momento, né? Às vezes a Sim. pessoa não... Ela precisa estar ali, né? E é Tipo, dentro de um sentimento, né, acima de tudo, assim, né? Essa conexão de você achar esse lugarzinho dentro da pessoa que às vezes ela nem sabe que ela tem, ou que tá ali, ou que, enfim, né? Esse lugar de saudade, de luto, são lugares que ainda são muito tabus, né? A gente tá acostumado a usar a palavra saudade, 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 né? Mas a saudade, ela tem vários lugares na nossa vida, sim. né? E o luto, ele também. Você passa por luto da mesma pessoa. Eu não tenho... Minha mãe é falecida já há mais de 20 anos. E são vários momentos da vida que você tem aquele luto por N motivos, né? Que gatilham aquele momento de lembrança, de saudade, de você... Quando eu tinha 20 anos, o luto era um, com 30 é outro, com 40 agora é outro, né? Sim, E sim. você vai se reconectando com aquela dor, com aquela lembrança, com aquela saudade, né? E às vezes uma pessoa escreve aquilo que você não consegue traduzir, né? Exato. E a música é mais ou menos isso. Às vezes, porque a minha visão sobre alguma coisa, normalmente, ela vai ser diferente da sua. Uhum. E nem por isso ela é certa ou errada, nem a sua certa ou errada. Mas, às vezes a gente consegue falar sobre as mesmas coisas com um ponto de vista diferente e ninguém tá errado, Sim. né? Então, a música, normalmente, ela pode te levar para lugares que não foi o lugar que eu estava, mas que você, de uma certa maneira, foi para algum lugar que, poxa, de alguma maneira fez bem, sabe? Uhum. E lidar com determinado tipo de assunto, eu acho que, como o luto, por exemplo, né? É algo que as pessoas têm um pouco de receio de fazer. Sim, sim, é muito tabu, luto, morte, esses temas são ainda grandes, mesmo a depressão, né? Sim, Enfim, são grandes tabus aí, né? sim, Dentro sim. das E saudade, conversas. por exemplo, é uma palavra que não existe paralelo em outra língua, né? É. É um negócio muito... Desculpa, Nossa, se eu falar palavrão que vocês me perdoem, tá? foda-se. Obrigado. Mas é muito foda a palavra saudade. Então, assim, a gente pega do inglês, por exemplo, miss you, não traduz o que uma saudade né? Aham, Saudade é muito mais ampla, é muito maior que isso. Então, assim, a gente tem a possibilidade de ter uma palavra que pode traduzir muitas muita coisas ao coisa. mesmo tempo. A gente pode sentir saudade de muitas coisas. Então, a riqueza da língua ajuda a gente a ter uma música mais conectiva, né? Uhum. Que possa trazer as pessoas, né? Eu tenho uma preocupação com a música de levar, né, as coisas para um lugar não comum, no mau sentido, mas dela ser fácil, da pessoa se identificar de uma maneira tranquila, Uhum. que ela não precise, sabe, tipo, eu não faço, assim, existe uma expressão entre quem é artista de fazer música para músico e fazer música para público, Sim, né? A minha preocupação sempre é fazer música para o público, para quem está ouvindo, né? E eu sempre me coloco no lugar de quem está ouvindo. Então, a música, né,
quando eu estou fazendo, ela é sempre voltada para esse público. É um recurso muito utilizado na música pop, inclusive, Sim. né? Que você alcança um número gigante de pessoas, independentemente do estilo sonoro, né, que você está tocando. Você tem uma abertura dentro da língua portuguesa muito grande para alcançar em qualquer território, né? Sim, Em qualquer a música território. pop, ela não tem aqui no Brasil, ela não tem uma casa muito definida, né? Sim, Aqui sim. tudo pode ser pop, Exato. né? Então, assim, o que eu tento evitar são muitos lugares comuns e clichês para não ficar uma coisa meio batida, sabe? Mas, invariavelmente, ela tem que soar familiar, né? Ela tem que soar... Ela tem que ser uma música friendly. Eu costumo usar essa palavra porque eu não consigo usar, eu não consigo entender, chegar numa outra palavra, tipo amigável, mas não é exatamente isso. Mas ela tem que ser friendly para as pessoas. As pessoas têm que ouvir e têm que gostar do que elas estão ouvindo. Então, assim, a primeira preocupação é, cara, eu gosto do que eu estou ouvindo, porque para mim música só tem dois tipos: é música boa e música ruim. Sim. Então, se Isso eu tô... é muito subjetivo dentro do que você escuta, né? O que você coloca no teu carro para ouvir quando ninguém tá te cobrando, né? Assim, Exatamente. né? Então, assim, e é sempre uma avaliação individual sobre ser música boa e música ruim, porque o que pode ser bom para mim pode não ser bom para você e Aham. vice-versa. Então, eu tento levar isso para as pessoas de uma maneira assim, cara, escuta, dá uma olhada, cara, vê se que faz sentido isso para você. Cara, se não faz, tudo bem, tranquilo. Mas eu tento fazer as coisas para que faça sentido para as pessoas. Você lembra da tua primeira composição, assim, que você colocou na rua? A primeirinha, aquela que você falou, tá bom, estou me entregando, e essa parte de mim agora pertence a quem ouvir. Cara, é que assim, algumas músicas, né? Por exemplo, essas 5 músicas que entraram no mercado agora, as 4 que entraram, mais as que vão entrar, elas não são as primeiras, né? Uhum. As primeiras que eu fiz, elas não entraram. Nenhuma das que eu fiz anteriormente entraram. Eu tenho muita música começada, muita música inacabada, muita música pronta que eu ainda não coloquei. Mas assim, dessas músicas todas que eu já fiz, eu já mostrei para as pessoas, eu fiz muita coisa quando eu era mais novo, porque eu fiquei um tempo afastado da música, muito por conta da faculdade. Então, assim, você, por escolhas da vida, você acaba indo para caminhos diferentes que não são aqueles que a gente está planejando. Tá tudo bem. E eu fiz muita música quando eu era muito jovem. E aí você tem, obviamente, um reflexo de uma adolescência, Claro. né? É um recorte daquele momento, Sim. dos seus sentimentos que você está vivendo, o que você entende de mundo, né? Exato. Então, tipo, eu tenho uma visão de mundo na adolescência, então, tipo, eu tinha muita coisinha, sabe? Tipo, muita coisa... Eu vivi os anos 90, os anos 2000, então eu tinha muita coisa parecida com... assim, não era do movimento emo, mas... E nem tô dizendo que eu sou, mas, tipo, tinha um reflexo de um movimento que era muito forte naquela época, que eram músicas mais emotivas, mais sentimentais, né? E, assim, eu acredito, assim, do fundo do meu coração, que, por exemplo, que vai ser, nesse planejamento que eu tenho das 5 músicas de lançar esse ano que estão produzidas, a última é a minha preferida de todas, porque, tipo, é uma música que conecta, eu tenho certeza que, para todas as pessoas que eu mostrei, é a música que eu tenho mais orgulho, porque ela vai conectar muita gente, sabe? Porque ela fala de coisas do cotidiano, sabe? E vai te levar... Cara, nada, não sou, tipo... Eu tô querendo dizer, parece que, cara, nossa, uma puta reflexão. Não, mas são coisas simples, sabe? Porque eu costumo dizer que fazer o simples e fazer o simples é muito difícil. É mais difícil, né? Sim. É mais difícil. Dentro da arte ainda, né? O arroz com feijão, às vezes, fica em falta, né? Sim, e às vezes a gente precisa ter essa capacidade de simplificar as coisas e trazer para um momento, né, que seja. Então, essa próxima música, eu acho que ela vai levar essa condição das pessoas ouvirem isso de uma maneira que vai tocar. Essa que mais te representa, assim, essa última? Talvez. Onde você mais se vê refletido? Sim, sim. Eu acho que as outras, por exemplo, eu tenho um planejamento para lançar mais 10 músicas. Menino organizado, olha, gente, é difícil vir músicos aqui que tem esse planejamento, entendeu? A última banda que eu entrevistei falou, não, a gente vai lançar, mas talvez fevereiro, talvez abril, a gente não sabe ainda, não decidimos. Vamos organizar. Não tanto, mas assim, eu procuro ter pelo menos dentro da minha cabeça, um caos organizado, né? Porque senão, porque eu tenho que lidar com a música como um negócio. Claro. Né? Então, assim... E foi para isso que você estabeleceu essa tua carreira solo, paralela à banda. Exato. Né? Então, tudo custa dinheiro, cara, não tem jeito. Sim. Tudo. Negócio é dinheiro, é empresa, não tem o que fazer. Nesse caso, então, assim, muitas vezes eu tenho que lidar com problemas de
de negócio. Cara, isso é viável ou não é viável? Isso vale a pena ou não vale a pena? Qual o custo-benefício disso e disso? Então, Cara, é uma matemática que às vezes a conta não fecha, né? Ainda mais para a arte, né? e para Como que quem é você independente. valida, E né? para independente também, que eu não tenho um budget. Isso tudo sou eu bancando No as minhas bolso. loucuras, as minhas ideias, a minha arte. Então, tipo assim, óbvio que ainda eu vou ter, eu tenho condições de fazer isso, né? Eu tenho um trabalho, eu sou funcionário público, né? Sou servidor Aham. público, tenho um trabalho que eu cumpro meus horários, faço todas as minhas obrigações, e eu tenho um outro trabalho que é a música. Então, eu encaro isso como um segundo trabalho. E você está investindo em você, você é seu próprio investidor, Exato. né? Então, assim, e é muito difícil, como você falou, é muito imaterial o resultado, muito Sim. fora do que é palpável, né? As pessoas, elas ouvem uma música, a gente não sabe se ela ouviu, não ouviu, gostou, não gostou, porque assim, a gente não tem o resultado. Antes, com a difusão dos meios de comunicação, né? A gente está Uhum. vendo essas questões dessa abertura que tem em relação a isso, a gente não tem muito como mensurar muitas coisas. Então, cara, será que está dando certo ou não? Tipo, existe lá no Spotify os números. Mas eu acho que eles também, assim, eu entendo a importância dos algoritmos, das estatísticas, dos players, mas a gente teve um mercado fonográfico, né? Você falou que cresceu nos anos 90, anos 2000 ali, que a indústria era outra, né? O Totalmente. sucesso, ele nada a ver com internet, né? Nada a ver com o artista estar posicionado no Instagram, com o artista ter que soltar 15 videoclipes no ano. O negócio da música mudou muito. Né? A Sim. gente não tem uma receita de bolo, porque antigamente o artista ficava, espero que uma gravadora me descubra, né? Então você tinha o mainstream, que o cara ia tocar no Faustão, no Rock in Rio, né? Aparecia no rádio, TV, programa de auditório, e tinha o underground, você tinha esses dois locais, né? Agora a gente tem o midstream, que são artistas que vivem da sua música, tocam em Sesc, né? Que tem uma outra relação com sucesso, inclusive, e muitos outros festivais acontecendo no Brasil. Né? Eu sempre brinco. Qual que é teu sonho de músico? Tocar num grande festival, ter música em novela, ter 1 milhão de ouvintes ou 1 milhão de reais? Né? Porque é difícil mensurar o que é sucesso na música, o que é Eu acho que sucesso na sucesso é para cada arte. pessoa, eu acho. Exato. É uma questão muito individual, né? A gente pode levar isso para o negócio. Se você tem um Sim. negócio que vende papel, e aí, o que é o sucesso para você? Sei lá, aumentar 2, 3% ao mês de venda? Ou você quer ser o maior varejista do Brasil? Né? Sim. Então, se você tem um parâmetro muito alto de que é sucesso, se eu quero ser o maior varejista do Brasil, mas o que eu vou fazer para chegar até lá, entendeu? Então, tem uma caminhada gigantesca, né? Se a gente tem que Sim. trabalhar com coisas palpáveis, né? Metas reais, né? Exato. Senão a gente... Até porque isso gera angústias que dentro da arte é difícil de lidar, né? Porque você lida com ego, com coisas que estão completamente fora do teu controle, Com certeza. A né? gente não... A gente, na arte, a gente tem um problema maior que os números, eles normalmente não refletem aquilo que, às vezes, está acontecendo na realidade, né? Sim, Talvez a melhor forma de você ter mensuração é com o público em show. sim. Mas ainda assim é um pouco meio ingrato, porque cara, mas será que você não poderia ter mais se você conseguisse atingir mais pessoas? E mais pessoas viriam, entende? Porque as pessoas não foram por quê? Porque elas não te conhecem, porque elas não gostam da sua música. Então, assim, são coisas que a gente não tem como mensurar, né? Sim. Obviamente que a gente tem como, sei lá, a gente tem como tratar um caminho e falar, bom, eu acho que eu vou por aqui. Tá, mas se não estiver dando certo, o que eu faço? Bom, eu posso mudar aqui. A opção que eu acho é que eu não vou voltar atrás. Essa é a minha opção, né? Mas eu tenho uma ideia do que fazer. Vou corrigir muitas coisas do que eu estou fazendo? Vou. Essas vantagens também dos algoritmos, né? Da gente também acompanhar um pouco das coisas em tempo real e não ter compromisso em manter um planejamento estático até que dê tudo errado, né? De você e também tendo essa percepção de quem está ouvindo, de onde toca, do bar, dos palcos. A gente voltou agora também, né? No último ano que a gente voltou e viu que sobrou de casas noturnas, de palco para autorais, porque muitas casas Muito não pouco. se mantiveram ainda, não conseguiram, né, se sustentar durante a pandemia, e mesmo a estrutura toda, a cadeia produtiva toda da cultura foi desorganizada, desmontada, né? Totalmente. Técnico de luz, técnico de som, estúdios, a quantidade de estúdio que fechou
ao mesmo tempo a quantidade de músico que comprou seu computador e está produzindo no Sim, quarto de casa, né? Então a gente sim. está lidando também com esses reflexos, né? Sim, a pandemia mudou um pouco da estrutura, né? Mudou um pouco da estrutura de como o business da música se organizava, porque teve uma galera que perdeu o emprego. Do Sim, dia para a noite, provavelmente foi a área mais afetada, né? sim. Porque tipo, fechou tudo. Você não tinha alternativa, né? Tivemos as lives, mas, cara, Não, para é quem é diferente, pequeno, né, gente? sabe, era muito ingrato isso para quem é pequeno, né? Eu tenho a sorte de ter um outro trabalho, que não é a música, mas eu Sim, tinha amigos músicos que ficaram, sei lá, ficaram sem renda quase nenhuma do dia para noite durante meses. Então, que tiveram que vender equipamento, vender coisas, estúdios fecharam, bares fecharam. Então, assim, a área do entretenimento e do serviço, em geral, serviço noturno, bares, casas noturnas, isso foi totalmente desorganizado, como você falou. sim. E a gente teve que repensar uma maneira de fazer as coisas, né? E isso leva muito para uma questão do tipo, cara, mas qual que é o mercado hoje? O mercado da internet ou o mercado real? Sim, Né? sim. É, porque tem gente que faz 1 milhão de views no TikTok e não vende ingresso de show. Exato. Né? Eu Assim, já lidei com contratantes que me alertaram disso, né? Assim, ó, essa pessoa aqui tem X milhões no TikTok e tal, mas a música que faz sucesso é aquele jingle, basicamente, de 15 15 segundos, segundos. que vem acompanhado de uma dança. Então, aquilo para o algoritmo tem funcionado. Na vida real, será que o cara consegue manter um show de 1 hora e meia no palco? Sim, Né? Será que consegue trazer público? sim. Né? E aí eu acho que existe o espaço para as duas coisas. Né? Sim, sim. Assim, no sentido de que você tem a pessoa que vai fazer os 15 segundos, que vai E tá fazer, tudo tá tudo bem, bem, e e tá que ela vai funcionando. vender, tipo, a publi dela, vai fazer a publi dela, vai vender, vai fazer o que ela vai fazer. Só que ela tem que entender também que o espaço dela não é o mercado, tipo, da rua, o mercado real, de Uhum. show. Porque, assim, a não ser que ela se comprometa a fazer isso também para esse tipo de mercado. Né? Assim, antes da pandemia, a gente não tinha uma divisão muito clara disso. Agora, aparentemente, a gente consegue Tá ficando mais nítido, né? mais nítido essa questão. Mas a pandemia mudou muita coisa, né? Então a gente teve que se reaprender a fazer muita coisa. E assim, eu acho que a internet, e em especial a pandemia também, eh, ela nos jogou na cara como a gente está habituado a não pagar por arte e cultura. Né? A gente consome música, a gente não paga. É óbvio, a gente paga a internet, a gente paga os aplicativos, a gente está ali estabelecido dentro de entidades privadas. O YouTube é privado, o TikTok é privado, né? Não é. Spotify é privado. Exatamente. Então a gente está lidando com empresas privadas dentro de um espaço que a gente acha que é público, que é democrático, enfim. Mas a gente se desabituou a comprar arte. Quando eu queria ouvir música, na minha época, eu tinha que comprar uma fita cassete, eu tinha que comprar um disco, tinha um suporte para música que eu tinha que pagar para ter. Mesmo quando eu ligava na rádio com ficha no orelhão para pedir música, eu tinha uma fita cassete que eu gravava aquela música, Sim. né? E essa percepção, ela foi sumindo ao longo do tempo, posto que você Tá. paga, sei lá, R$ 20 por mês, você tem 1 trilhão de músicas no seu Spotify. Tá. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Você acha que isso é um movimento do Brasil ou um movimento do mundo? É um movimento da era que nós vivemos. Não, eu Será? acho que Eu acho que eu tenho uma visão um pouquinho diferente disso. Eu acho que é um movimento mais nosso. do Brasil? Sim. Ah, porque tem países que usam mais o Bandcamp, por exemplo. Cara, eu vou dar um exemplo que assim, muito claro disso que eu vou te falar. O Radiohead, há uns tempos atrás, ele saiu de gravadora. Ele se tornou independente. E uma banda mainstream Sim. muito grande. E aí, você ia lá no site do Radiohead, você tinha 3 opções. Você poderia você poderia fazer o download do MP3 e ouvir aquela música. E você pagava quando você queria. Quanto você queria. Uhum. Depois você ia lá, mas se você quiser o CD, você vai pagar lá, acho que era $14 pelo CD. Tá. Se você quiser o CD, mais um jornal, uma capa, todo um encarte, custava $80. Então você tinha 3 opções que o Radiohead fez, né? Uma opção de você baixar, você poderia pagar de 0 a, sei lá, quantos dólares você quisesse para baixar a música e ouvir no seu computador. E você tinha as opções de comprar o CD ou o CD com encarte, um journal, alguma coisa assim. Tudo bem, assim, foi uma forma de eles monetizarem, mas onde eu quero chegar? Na média dos outros países, a média do valor dos downloads ficava em $7. No Brasil ficou em média em $0.
Então, assim, a gente está habituado... Assim, é óbvio que isso não reflete... mas reflete uma parte cultural nossa. Sim. Que a gente tem que entender que o que está na internet está de graça. Sim, sim, sim. Sabe? A gente tem essa percepção, pô, eu vou pagar por quê? Saca? Então, eu acho que existe uma distorção, talvez. Isso, talvez uma distorção cultural, né? Porque provavelmente nos outros países, com $7, a pessoa foi lá e pagou mais ou menos o que ela achava justo. Sim. Né? E é porque ela pensou, puta, o cara teve o trabalho de fazer isso, produzir, e eu vou, sei lá, recompensar de alguma maneira. Mas a gente não tem essa relação com os artistas aqui no Brasil. Não tem. Então, por isso que eu acho que é um movimento que talvez ainda no Brasil ainda não exista. De você pagar por arte, né, de uma maneira que você... E assim, de uma maneira geral, não só na música, né? Uhum. Eu tenho outro exemplo que eu acho que eu vi o Rafinha Bastos falando sobre isso, que teve um comediante, eu não lembro o nome do comediante agora, porque não é na minha área, mas assim, ele disponibilizou o show dele no site. Ele cobrava $5 para comediante americano, para fazer o download disso, né? $5. Uhum. E aí ele pediu para as pessoas não postarem o show dele, porque ele já estava cobrando $5. E as pessoas passaram a não postar, porque elas entenderam que o preço de $5 era justo. E digo mais, ele entrou em contato com as plataformas de torrent e aí falou para eles, cara, eu não queria que vocês postassem, porque eu já faço isso no meu site e eu cobro $5. Os caras, não, tudo bem, isso nós vamos proteger. Por quê? Porque existe uma democratização disso. Porque a grande massa, eu acredito que ela quer pagar um preço justo. Ela não quer, tipo... que talvez no Brasil ainda não, mas assim, o mainstream ele não quer pagar, sei lá, $200 num DVD, ou sei lá, $800 num DVD. Mas o comediante colocou o show dele por $5. Que é super acessível. Que é super acessível. Então a pessoa foi lá e comprou, e aí ela falou, puta, eu não vou postar isso porque, cara, o cara tá democratizando o acesso. As plataformas de torrent foram lá e bloquearam esse torrent para download. Então você não consegue achar isso. Mas, meu amigo, a gente tá num país que os caras baixam as coisas, proibidona, põe no Xvideo. Sim, exato. Assim, show tudo de bem. comédia, filme do Homem-Aranha, para burlar qualquer sistema. Exato. Então, é um problema, é uma distorção nossa. Por isso que eu acredito que, voltando no começo dessa história, eu acredito que é um movimento que ainda no Brasil a gente tem essa condição esse entendimento de que a cultura é de graça. Sim. Então, assim, isso a gente leva a gente para um lugar do que, tipo, puta, mas o que eu tô fazendo para lidar com isso de uma certa maneira, sabe? Sim. Então, tipo... É uma questão cultural mesmo, no sentido amplo da palavra cultura, né? Das nossas relações mesmo, porque a pirataria no Brasil foi muito forte. Eu vi um vídeo do Padilha. Quem fez Cidade de Deus? Não foi o Tropa de Elite, né, Rafa? O Zé Padilha? Ele contando que ele descobriu que o Gilberto Gil tinha uma cópia pirata do Tropa de Elite e ele conseguiu burlar lá o prédio, bateu na porta do Gil e falou assim, vim pegar o CD pirata do Tropa de Elite. Caramba. Alguém postou que ia assistir com ele. Alguém postou que ia assistir com o Gil, sabe assim? Vazou ali uma foto, sei lá. Sim. E aí foi uma situação super constrangedora. Tem esse vídeo rolando na internet, mas assim... Gilberto Gil, um cara de direitos autorais, né? Vive de direitos autorais, foi ministro da Cultura, não sei o quê. Sim, e é tão intrínseco isso na gente, né? Dessa questão, né, da arte não ser paga ou remunerada quanto deveria. O quanto deveria também é muito relativo, né? Que a gente tem as indústrias e tal. Mas essa história é bem engraçada e mostra bem essa cultura, como você bem falou, né? Uma cultura nossa, assim, de não... E a gente viu na pandemia também, né? Essa questão, esse levante contra os artistas. Todo mundo precisa de médico, de não sei o que, ninguém precisa de arte. Mas estava todo mundo conectado numa live, num livro, numa peça, né? Sim. As pessoas todas buscando a arte como um refúgio, né? Sim. E eu acho que o mais talvez... impressionante disso tudo é o seguinte, a gente tem uma arte muito rica no Brasil, a gente tem condições muito excelentes, temos artistas excelentes em todos os níveis, né? Só que a nossa cultura geral, ela às vezes fica aquém do mínimo, né? E assim, cara, não tô cagando regra, não tô falando, sabe, tipo... Porque eu odeio que lamentável, não tô cagando regra. Não se faz música como antigamente. Nossa, puta, lamentável, nossa, aquele tiozão chato. Não sou esse cara.
Mas eu acho assim, cara, as pessoas estão muito na cultura e isso, a velocidade da internet traz a gente para esse lugar, da cultura do headline, das coisas serem rápidas, das pessoas não lerem um texto, sabe? E não interpretarem também uma falta de possibilidades, às vezes, de interpretar uma frase, né? Sim. Tem essa questão também que eu acho ela tão perigosa para vários Sim, sentidos. porque isso também envolve uma questão de alfabetização, de uma questão de educação, que nós estamos muito atrás ainda. E, sim, sem fazer alusão política a nada, isso, em todos os governos, isso foi relegado, sabe? Sim, tipo, a gente sim. não, e eu não acredito que nós teremos algo que vá ao encontro de melhorar a educação de uma certa maneira. Não, e resolver, né? É uma coisa irresolvível. Não, porque é uma coisa de muito longo prazo, Muito longo prazo, e dependeria exato. de uma ação muito forte de muitas áreas, né? Não basta um governo falar, eu vou resolver Vou isso. investir na educação, Exato. tem que investir no professor, tem que investir no prédio da escola, tem que investir em tecnologia, porque a tecnologia chegou. Sim, tem que investir em saneamento básico para a pessoa. Saneamento básico, alimentação. Exato. Tudo. Então, assim, são coisas que demandariam um tempo muito grande e um compromisso muito grande de muitas coisas. Então, eu acredito que a educação em si, ela ainda vai caminhar a passos de tartaruga. Muito por conta das nossas condições mesmo, né? E eu quero muito errado, eu quero muito que as coisas sejam diferentes, mas, cara, a gente tá aí, sei lá, quantos anos depois da redemocratização que nós tivemos, e tivemos inúmeros governos de inúmeros lados, e o problema da educação continua. Então, assim, não é culpa de A ou B ou C, né? Eu acho que sim, acho que todo mundo tem sua parcela de culpa nisso, sabe? Sim. Obviamente, aqueles que estão no momento, com o poder na mão, eles têm uma parcela de culpa maior, mas acho que todo mundo tem, sabe? Acho que a gente tem que dividir essa culpa, né? Sim. É que a gente, normalmente, é mais fácil botar a culpa no outro, né? E enquanto sociedade civil também a gente se exime e aponta o dedo, né? Exato. Assim, o povo sempre é o outro, eu falo isso aqui sempre, né? Porque o povo não quer o povo, e a gente também se esquece de se colocar nesse lugar, que somos parte do povo, né? Exato, sim. A sociedade civil também, ela é muito... A gente é muito heterogêneo, né? A gente é muito heterogêneo. Então, é difícil de você caminhar. E é bom que assim seja, né? Que a gente seja heterogêneo, mas é difícil... Parece que a gente não consegue... a gente vê, cara, assim... Por exemplo, eu estou assistindo Big Brother. Assisti... Puta, não sou... não, lamentável, cara. Foda-se, eu assisto Big Brother. Bom, enfim. A gente vê que a gente não consegue ter uma concordância em relação ao Big Brother, cara. Cara, imagina... Que tá sobre o Brasil, imagina né? sobre a educação. Então, cara, porra, vamos dar uma... Sabe, vamos olhar um pouco para... Vamos fazer uma meia-culpa do que a gente tá fazendo, saca? Sim. Puta, será que eu tô fazendo? Essa polarização política nada mais é do que um reflexo do que a gente vive na sociedade, sabe? E não é novidade nenhuma, né? Sim. Essa polarização é que agora... Teve cara, né? Mas não é novidade nenhuma. Tudo que vem acontecendo não é Sim, obviamente, fato novo cara, no Brasil. Sabe? Eu não vou... Por exemplo, política é uma área muito... delicada. E, assim, e é muito familiar para mim, porque eu gosto muito de ciência política. Mas eu não falo sobre isso. Essa é a questão, eu não falo. Por quê? Porque as pessoas têm uma dificuldade imensa de interpretar as coisas. Ou elas interpretam da maneira que elas querem, sem dar a opção para outra pessoa responder. Por que eu tô te dizendo isso? Por exemplo, eu já tive cobranças, por exemplo, de pessoas no meu Instagram falando, cara, mas por que você não posiciona sobre isso? Por que você não fala sobre isso? Eu falo, cara, eu não falo sobre isso porque as pessoas que querem falar sobre política, elas vêm falar comigo. Sim. Vem falar, se você quer falar sobre política, fale comigo. Me ouça e eu vou te ouvir e a gente pode não concordar e tá tudo bem. Você sente essa urgência das pessoas buscando nos artistas o tempo todo um posicionamento? Você sente essa cobrança no seu Instagram? Porque você é uma pessoa que está exposta ali. Tá todo mundo exposto na internet, Sim. mas você tem a questão da arte, da música, né? Porque tem uma lógica instituída que todo mundo tem que dar opinião sobre tudo o tempo todo. Sim, exatamente. Às vezes é difícil falar, eu não entendo muito desse assunto, ou eu não quero falar sobre isso, ou eu não tenho uma opinião formada, ou eu penso isso agora, mas eu posso mudar a qualquer momento. Eu sempre parto do princípio básico o seguinte, eu não falo sobre aquilo que eu não sei. Então eu tenho isso comigo. Então se eu não sei, eu não falo, eu escuto. Porque a pessoa pode falar barbaridades para mim, eu não vou questionar ela, né, sobre isso. Porque eu não sei, né? Mas se eu tiver interesse, eu vou tentar entender o que é isso que ela está falando e vou tentar saber para poder ter um diálogo, conversar. Então, eu sempre parto do princípio de não falar sobre aquilo que eu não sei. E falar sobre política é muito
é muito... Acho que tá dando um estralinho aqui. Tá tudo bem. Enfim, falar sobre política é algo que é muito delicado, porque as pessoas normalmente interpretam coisas de uma maneira que... sobre o prisma dela. E, assim, e sempre é assim, mas esse... É o viés de confirmação, Exato. né? Ela quer Só ouvir que de essa você. lente hoje, ela tá desse tamanho, né? Sim. As pessoas querem... As pessoas não querem um diálogo. Elas querem ou o viés de confirmação ou o viés de exclusão, que é tipo assim, você é deles, você não é nós. Sim. Tipo assim, você não pode criticar um governo sem ser a favor do outro. E você não pode criticar o outro sem ser a favor desse governo. Sim, sim. Então, tipo, você é contra... mas você tem que ser contra tudo, ou a favor de tudo. Então, assim, existe... você é o isentão. Não, cara, tudo se tenta colocar dentro de uma caixa hoje. Hoje tudo parece que vai para o mesmo lugar. Você tem que ter uma caixa para falar. Então, falar sobre política é falar sobre... É você trazer uma discussão que não gera nada... Assim, dentro do meu Instagram, por exemplo. O que vai me trazer isso? Para que eu preciso falar sobre isso? Pra Pra sua quê? música, pra sua arte. Exato. Eu tô ali para fazer outra coisa, sabe? Nada nessas músicas ainda que vão vir tem essas influências. Não, assim, por mais que eu seja muito desse tipo, na música eu tento levar a música para outro lugar. A música, ela tá muito relacionada a relacionamentos. Eu tento falar sobre relacionamentos nas músicas. Por quê? Porque eu acho que é uma forma de conectar. Eu acho que a música elas têm sim o nicho dela e ela tem sim sua importância como ferramenta política, inclusive. né? E quando a gente fala política, gente, a gente está aqui abrindo um campo que não é especificamente sobre política partidária, né? Exato. Porque as pessoas elas confundem um pouco Sim. o que é discussão política e o que é discussão político-partidária, né? Essas Exato. coisas meio que se parecem, as pessoas acham que é a mesma coisa Exato, e não é. exato, exatamente. A política partidária é uma coisa, né? Tipo, e política em si, a ciência política é uma outra coisa. Sim, sim. Então, quando as pessoas me falam isso, eu falo, cara, vai lá. Se você quer saber a minha opinião, você me pergunta. Eu vou te falar. Mas você esteja preparado para ouvir o que eu vou te falar e que normalmente talvez não seja aquilo que você quer ouvir. Porque aí a pessoa vai me ouvir, ela pode discordar ou concordar, mas, cara, eu não vou falar sobre isso porque, cara, eu não quero trazer uma discussão que as pessoas vão ler uma headline, sabe? Não vão ler alguma coisa e elas não vão saber exatamente aquilo que eu acho. Então, assim, por mais que eu adore falar sobre política, por mais que eu adore, sabe, tipo... É uma coisa, porque é muito fácil para mim, é um campo de muita familiaridade. Falar sobre política não é o que eu falo publicamente. A pessoa pode me perguntar, eu vou conversar com ela, vou lá, cara, vou dar o meu ponto de vista, vou entender o ponto de vista dela, e a gente vai chegar, depois de chegar no consenso, talvez sim, talvez não. Se não chegar, vida que segue. É bom que a gente tenha dissenso. O dissenso faz o consenso. É importante. Né? Então, se a gente não chegar nisso de uma maneira, cara, fudeu, entendeu? Tipo, sabe? Então... falar sobre política no Instagram é algo muito delicado, assim, obviamente, que as pessoas crescem atrás disso, né? Sim. As pessoas se usam. Eu até te perguntei desse posicionamento, porque muitos artistas do underground ou do midstream, eles, em determinado momento da carreira, ou tiveram mais relevância, não mais relevância, mas mais entrega de algoritmo discutindo política do que necessariamente apresentando seu trabalho artístico. Sim, sim. Né? E não é uma crítica, é só uma observação mesmo. Sim, não, isso assim. acontece. Isso, obviamente vai acontecer. Isso é uma opção, né? Sim. É uma opção. Eu não faço essa opção porque eu não quero atrair esse tipo de público, saca? É tipo... Porque eu não sei se isso é relevante para o que eu quero. Sim. Né? A minha ideia não é essa, sabe? Eu poderia utilizar disso? Poderia, cara. Poderia muito. Eu tenho certeza que se eu começasse a falar sobre isso, talvez eu tivesse um alcance maior. Mas eu não quero. Porque eu não acho que esse é o caminho, sabe? Eu acho que... Não quer surfar nessa onda aí. Porque não é muito... Não é legal, sabe? Não tem uma... Assim, pra mim, não faz sentido pra mim. Pra outra pessoa pode fazer sentido. Pra mim não faz. Então, tipo, não vai ser genuíno da minha parte. Uhum. Por mais que eu goste, eu acho que as coisas têm que ser genuínas de alguma maneira. Sabe? Tipo, elas têm que fazer sentido. Tem que ser o Henrique ali. Cara, se eu falo sobre política, eu apresento uma música que não tem nada a ver com isso, cara, qual que é a relação que eu tenho sobre isso? Né? Então não faz sentido nenhum. Mas... Cara, não, mano. Eu acho que tem... Cara, você quer fazer sobre isso? Faz. Entendeu? Tipo, mas não me cobra também, sabe? Tipo, você precisa fazer isso. Você precisa se posicionar. Preciso nada. Não precisa... Ninguém precisa absolutamente nada, mas, tipo, cara... Qual a relevância, sabe? As pessoas têm essa ânsia de posicionamento mesmo, sabe? Das pessoas, você precisa se posicionar, você precisa fazer isso, fazer... Cara,
Mano, a gente tá mal acostumado, na realidade. Eu acho que a arte tem, né, muitas vezes esse caráter revolucionário, político e de levantar temas importantes, né? A gente vê aí segmentos, o segmento LGBTQIA+, representados e tal. Eu acho que tem toda essa importância, mas a música também tem que estar a serviço de outros desejos, né? Sim, E tá tudo bem, né? claro. Tem espaço para todo mundo. Eu te perguntei qual foi a primeira música que você botou no mundo? Você enrolou, falou que tinha música da adolescência, lá, lá, lá. Se me deixar, eu consigo enrolar pra caramba, entendeu? Viu? Você falou que tem mais 5 para lançar. Não, eu tenho mais um pra lançar, então vão dar 5. Eu pretendo lançar mais Tá. 10 agora esse ano. Não, é que você falou isso em algum momento. Já foi o quê? 4? 4, isso. Vai lançar a quinta, que você não deixou eu vazar, não quer que eu vaze, vai mostrar no Exato. celular, Exato. com um ouvido só. Exato. E aí você quer lançar mais 5 músicas. Exato. É basicamente um disco cheio. É, um EP, né, na realidade. É. Então, assim, a minha ideia é lançar entre 5 e 10 músicas e fazer depois uma compilação de um álbum, né? Então, assim, a ideia agora... Porque eu preciso validar algumas coisas. Então, essas 5 músicas foram feitas para validar algumas coisas que eu acho que podem me dar um direcionamento de como eu vou entregar as outras. Você tem esse exercício de se reconhecer no que você está colocando pra rua? A gente falou que a última música que eu vou lançar é talvez a que mais Sim. me represente e tal. Mas você achou teu caminho na música no sentido de sonoridade? Sim e não. O caminho pode ser múltiplo. Exato. E uma resposta pode ser evasiva Exato. também. Eu sou um bagre ensaboado, inclusive. Entendi. Mas, assim, eu tenho uma ideia muito clara do que eu quero fazer na música. Muito clara. Mas, né, isso não significa que eu possa não mudar. Tá. Principalmente em questão de sonoridade. Eu tenho uma ideia muito clara. Se a gente ouvir as músicas todas, elas vão ter elas conversam uma música com a outra. Mas algumas coisas são mais bem aceitas e outras não. Né? Tipo, o que isso quer dizer? Que às vezes eu posso... cara, esse tipo de som ficou melhor. Uhum. Não que eu vou fazer aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas dentro da minha ideia de música, eu tenho algumas opções. Tem a opção A, B e C. E D. Tá. Né? Aí, dentro dessas opções, essa opção A e B foram as melhores. Então, eu vou seguir pelas A e B. E de encaixar a voz, de achar a melodia. Não, como então, que tá esse eu acho processo? que o processo... Aí vai num passo atrás, que é o processo criativo, né? Uhum. O processo criativo, ele sempre vai caminhar no sentido... Isso eu tenho bem claro já, né? Que eu vou falar sobre relacionamentos. Quais? Qualquer um, né? Afinal, tudo é relacionamento, Exato, né? Qualquer um. Então, falar sobre relacionamentos é muito amplo, sim. Mas eu consigo depois colocar isso individualmente em cada música de um tipo de relacionamento. Né? A primeira música fala de um relacionamento mais leve, né? Tipo uma coisa mais abstrata. O segundo fala provavelmente de uma perda, né? Fala de algo que você não tem. O terceiro fala de um relacionamento que está acontecendo, que está junto ali, né? Que as pessoas estão curtindo aquele momento, de estar juntos naquele momento. A quarta música tem uma questão de relacionamento que é o dilema, que é você volta ou não volta, de pessoas que você... E aí, o que eu faço com isso, que agora que eu tenho na mão, né? E a quinta música fala de um relacionamento entre pai e filho, que são relacionamentos totalmente diferentes. Cada um é um tipo de relacionamento. Então, assim, só que esse relacionamento pai e filho, ele é explícito na música, mas ele não é só sobre isso, né? É sobre como a gente encara a vida em si, né? Tipo, é muito amplo também, mas é como a gente encara a vida, sabe? Tipo, como que a gente olha para as coisas que estão acontecendo na nossa volta. Então, além disso, ele tem a mensagem principal não é o relacionamento entre pai e filho, ele é a casca do negócio. Tem um relacionamento ali, mas... O pano de fundo é esse relacionamento entre um pai e filho. Não, o pano é a frente. Pano de frente. Isso. Só que o fundo, ele é mais a sutil. ideia, é a ideia de como a gente enxerga a nossa relação com as frustrações da vida, no caso, né? Como que a gente encara... o que é sucesso? Posso chegar até nisso. O que é vitória, né? Tipo, o que é o... É que assim, é meio abstrato eu falando aqui agora, mas eu teria que te mostrar a música para entender, entendeu? Vamos chegar lá. Toca aqui agora no celular a música pra gente entender. Eu posso tocar. Não, tô brincando. Mas eu posso tocar. Não, eu não vou fazer isso com você. Não, eu posso tocar um trecho. Não, se você quiser, não, mas eu vou tocar no celular. Não, pode tocar em off depois. Tá gravado aqui.
E aí, como faz? O pessoal da rádio vai ouvir, o pessoal do YouTube vai assistir, Não tem problema. Spotify. Isso não vai ter gente que cortar isso. Se bem que, né, não sei, né? Né? Mas depois em off eu mostro a música, então. E você, Dilema, saiu o videoclipe. Saiu, eu tenho planejamento de fazer videoclipe pra todas, né? Que é uma estratégia também Sim, da música sim. de você estar presente em todas as plataformas, né? Então, sai o videoclipe, também uma animação, no caso, né? Eu fiz obviamente, né? Eu não sou tão organizado assim quanto parece, tá? Mas eu fiz videoclipes de jeitos diferentes também. Então, eu tive uma animação, eu tive um videoclipe que foi o Sofá Cama, que foi um videoclipe de uma produção maior, né? Eu tive um videoclipe depois de uma produção mais intimista, que foi o Imagina Nós Dois, e um videoclipe meio vintage, que foi o primeiro, que foi do Só de Rolar. Então, assim, e esse último também ainda eu tô discutindo, eu não tenho essa ideia formada ainda de como que eu vou fazer Como que vai colocar pra rua esse... Isso, como que eu vou trazer isso no videoclipe. Porque é uma outra linguagem, né? Exato. Eu sempre brinco, né? A capa do disco traz uma informação, a música traz uma informação, Exato. o videoclipe traz outra informação. Às vezes todas sobre o mesmo trabalho. Exato. E às vezes com coisas e alcançam coisas muito diferentes, né? Sim. Alcançam mensagens diferentes, Exato. né? E o público é outro também, É. né? O público do YouTube é um, o público do Spotify é outro, o público do Instagram é outro. Então, assim, são brigados. Você tá descobrindo quem é seu público? Como que tá essa relação, assim? Porque você começa no nicho casa, amigos, né? Sua rede assim, de relacionamentos. Cara, ainda, assim, o Spotify e o YouTube ele te dá números, né? Que faixa etária, sexo, lugar, né? Tipo, interesses. E, cara, é uma salada, entende? Mas talvez seja isso que eu queira, sabe? Ó, o meu público é um pouco maior feminino do que masculino, né? Isso é o que os números me mostram, né? De uma faixa etária mais ou menos entre 25 a 40 anos, sabe? Legal. Majoritariamente, né? Eu não tenho um público muito jovem e normal, porque eu também tenho uma abordagem que não é... Eu não tenho uma linguagem muito... como eu vou dizer? Tipo, que conecte com o jovem, talvez, sabe? Com o jovem de 18 anos hoje. Tá. Não porque eu queira fazer isso, mas é porque eu sou assim, né? Eu sou meio tiozão já, né? Sou jovem. Sou jovem, na real. Jovenzinho. Eu sou tiozão já, então assim, eu talvez não tenha... E também não pega, né, vira o boné pra trás, faz um iê, joga Free Fire, não é muito... Não. Eu adoro jogar, adoro fazer essas coisas, mas assim, não é, sabe? Não... Na tua arte tem uma... eu acho que assim, falar sobre um pouco relacionamentos, hoje, se eu quisesse atingir esse público, a minha ideia seria falar sobre coisas mais rápidas, relacionamentos mais Aquele relacionamento da balada, exato, que dura uma balada. Exato. Então, essa linguagem talvez conecte mais com esse público. E tá tudo bem, porque é a realidade que eles vivem hoje. Né? Então, a música, para fazer sentido, tem que estar dentro da sua realidade. Então, provavelmente, a minha música está na realidade dessa galera um pouco mais dos 25 para frente, até os 40, até 45 até. Mais ou menos é o meu grande público, né? Então, assim, é uma maneira de a gente caminhar sempre para descobrir esse... Assim, ó, o que eu estou te falando, tudo isso tem que ser validado, né? Não tem como. Sim. Parece um papo chato, né? Parece que eu estou falando, tipo, portal do empreendedorismo aqui, né? Não, mas eu acho importante tratar a música como um negócio, porque de fato ela é, para além, né, de todas as expectativas subjetivas ali da arte, né? Eu acho importante esse mercado ser tratado como um negócio, como você faz investimento financeiro, de tempo de vida, Sim. uma série de coisas, né? Exato. E a gente tem várias plataformas aí que permite que o artista seja seu próprio empreendedor, né? Exato. Empreenda em si, né? Sim. Então, eu acho super importante esse papo. Eu acho que isso também traz para quem está começando na música, independentemente da idade, a gente fala, quem está começando, a gente sempre pensando em jovens, né? Sim. Mas a qualquer tempo é Exato. hora de começar. E eu acho importante falar sobre isso, assim. Eu acho bom e, assim, trazer isso. Porque, às vezes, as pessoas... tipo, às vezes as pessoas vêm falar comigo e, assim, me perguntar, cara, como é o seu processo criativo? É uma pergunta muito comum. Né? E eu falo, cara, posso te decepcionar se eu te falar sobre isso. Porque processo criativo é técnica. Então, tipo, as pessoas romantizam. As pessoas têm esse problema de romantizar as coisas, acreditarem que, tipo, a música é tipo, sei lá, uma entidade divina que vem, desce, eu escrevo. Não, cara, é produção. E treino, né? Treinar a caneta ali. É técnica, treino, né? É leitura também. E fazer, exato, ouvir muita coisa, ler muita coisa e ter uma produção constante.
E tá produzindo para você, tipo, praticar aquilo que você quer, né? Os grandes produtores, eles têm... Existem fórmulas de composição. Ah, cara, você tava pensando em quem nessa música? Cara, não tava pensando. Tava pensando na estrofe A, B, C, né? Exato, Tava ali tipo, eu tô montando algo, tipo, tô criando algo. Ah, mas, você tá falando uma coisa que não... Ah, você tá me decepcionando. Cara, desculpa. Desculpa. Mas... Conviva com isso. Exato, porque assim, às vezes as pessoas vão, o cara vai lá falar sobre música, mas o cara tá falando puta papo sobre, tipo, algoritmo, Instagram, empreendedorismo. O cara, puta, tô falando com quem? Com, sei lá, com o Paulo Cuenca, sei lá quem, entendeu? Tipo, não, cara, não tô... Marketing digital, exato, tudo mais. não vou... Fórmula de lançamento, exato, né? não é isso. Sim, mas assim, é que a gente, invariavelmente, se a gente não tratar isso também dessa forma, a gente sabe, a gente não tem... Aí a gente aposta tudo sem nem ter o caminho, né? Sim, sem, sim. tipo, vou fazer e foda-se. Não, e hoje tem possibilidade de não fazer isso às cegas, né? É esse o grande lance, né? Você tem uma possibilidade aí dentro das plataformas de não ser às cegas os lançamentos, de conseguir minimamente um planejamento, né? Sim. Pensar em estratégia. Porque é Sim. isso, né? Você tem a possibilidade de lançar um disco cheio, tem a possibilidade de lançar singles, né? De fazer o videoclipe, enfim, são inúmeras as possibilidades dentro da arte, sim. né? E eu costumo fazer uma distinção muito, assim, particular sobre o que seria ouvinte e seguidor, né? O que você ouve, por exemplo, o cara que te ouve na rede social, que te segue na rede social, normalmente ele te ouve. Mas o ouvinte nas plataformas digitais, normalmente, ele não te segue. É mais aleatório. É que assim, vou te dar um exemplo. Quantos artistas ou bandas você segue no seu Instagram? Que você ouve no seu Spotify ou no seu YouTube? Nossa, eu não sei fazer essa conta. Mas assim... Porque eu sou muito... Sabe por quê? Vou te contar uma verdade sobre minha pessoa. Eu escuto CD ainda. Tá, ok. Bastante. Mas desses CDs, quantas pessoas você segue? Tipo, sei lá, fala uma banda que você adora ou um artista que você gosta muito. Ah, eu vou falar em Engenheiros do Havaí? Vou. Tudo bem. Tá bom. Você segue o Humberto nas redes sociais? Todas. Você segue Persigo ele. ele na casa dele, inclusive. Tá, sim. tudo bem, Então, você segue. meio doentio isso que eu falei, mas é brincadeira, gente. Não, mas Mentira. Mentira. Não, os artistas que eu gosto... Tem artistas que eu sigo no Twitter, porque especificamente... Artistas que eu escuto, que especificamente me interessam mais no Twitter, por postura, pelo que falam, pelo que compartilham. Eu dificilmente sigo um artista pela foto, pelo lifestyle. Ok. Né? Então, tem artistas que eu realmente estou seguindo no YouTube e no Spotify e eu não sigo no Instagram. Porque aquela, bom dia, gente, estou aqui, Exato. não me interessa muito. Sim. Sabe? Então, eu tenho cada artista me interessa de uma forma de acordo com... Tem artista que eu sigo no Facebook, porque ele me entrega no Facebook. Exato. Sabe, assim... Provavelmente só pra você, inclusive. Exato. Mas é isso, eu separo muito essa questão dos artistas, das plataformas que eu sigo, né? Sim. Porque como a gente também tá nessa cobrança do artista ser um influencer, né? Sim, existe. Então, assim, eu não quero que o cara que eu tô ouvindo no disco, eu não quero comprar, sei lá, o que ele tá o creme que tá vendendo, sabe? Assim, Sim. talvez isso não me interesse muito. Sei. É que assim, então, existe uma distinção, as pessoas não fazem isso. Por exemplo, sei lá, tem alguns 1.000 ouvintes no, sei lá, 15, não sei o número agora corretamente, mas sei lá, 15 mil ouvintes no Spotify, mensais. E isso não reflete automaticamente o número de pessoas que me seguem nas redes sociais. Então, como é que você mede isso? É difícil, né? Você não tem uma mensuração disso. Obviamente que as pessoas... tem um amigo meu, o Bruno, que trabalha com marketing digital para músico, ele fala um negócio que para mim faz muito sentido, que as pessoas não gostam de música, eles gostam de músicos, de artistas, né? E realmente isso faz um pouco de sentido, sabe? Total. Né? Então, tipo, a pessoa... Porque assim, a pessoa que me conhece, normalmente ela vai me ouvir, né? Porque ela já tem uma predisposição a gostar de mim. Ela tá ali, ela tem uma predisposição a gostar de mim. Mas o movimento contrário de você sair de uma plataforma de música e escutar... Por exemplo, eu sou muito fã por exemplo, do Maroon 5. Mas eu não sigo o Adam Levine no meu Instagram, por exemplo. Eu entendo esse Saca? movimento. Então, é muito...
é muito abstrato isso, sabe? Tipo, às vezes por quê? Porque talvez ele não entregue algo que o Instagram, que eu estou procurando no Instagram. Sim. Então, no Instagram, ele vai fazer, tipo, não sei o que ele faz no Instagram, mas tipo, às vezes ele não vai fazer alguma coisa que ele não me entrega. E tem músicos que eu sigo no Instagram e que eu não ouço, porque eles entregam conteúdos que eu acho que é mais relevantes. Sim. Que eu não ouço de uma plataforma digital, que eu não ouço com frequência. Mas são músicos que de alguma maneira ou de outra, né, eu gosto de ouvir, mas eu prefiro acompanhá-lo no Instagram. Isso é uma loucura para quem é artista, né? De você se desfragmentar para entregar em cada plataforma. Exato. A linguagem uma própria linguagem, de cada plataforma. Esse é um problema sério. Cada plataforma tem sua linguagem. Por exemplo, eu estou tentando, assim, com a Maran, né, está tentando fazer uma questão de entrar no TikTok. Mas, cara, eu não... Assim, esse posicionamento. Exato, então no assim, TikTok, eu tenho que aprender a linguagem do TikTok, eu não tenho essa linguagem. Né? Obviamente, eu consigo colocar as coisas que eu faço, consigo colocar lá. Mas, cara, é muito difícil. Porque, assim, cada plataforma tem a sua peculiaridade. Então, é difícil você entrar nisso de uma maneira assim, tipo, vou entrar e vou fazer a mesma coisa. Não, não vai dar certo. Porque Sim. a galera lá tá procurando outra coisa. É um outro algoritmo, uma outra plataforma, é um outro público. Então, assim, não faz muito sentido isso. Seguidor lá, por exemplo, não Às é... vezes faz muito mais sentido você fazer uma reforma na casa, no TikTok, do que lançar uma música, por exemplo. Exato. Porque eu só vejo coisa de reforma no TikTok. Que reforma dura 15 segundos no TikTok. Minha casa tá lá desmontada até hoje, porque eu descobri que na vida real 15 dias não basta. Normalmente não, nem 15 segundos, né? Pois é. Mas, assim, então são conteúdos diferentes, a gente consome coisas diferentes, então não dá para ser a mesma pessoa em todas as redes sociais, né? Que eu digo, como você disse, a gente precisa se fragmentar, desfragmentar. Desfragmentar. Porque, são os assim, vários rics ali isso, se assim, colocando. De uma maneira que faça sentido, que todas elas também sejam relativas a mim, sim, né? Sim. Porque eu não posso ser tipo o cara da dancinha no TikTok e no Instagram não fazer isso, ou então não saca, tipo, não tô fazendo uma crítica. Você, né? Porque também tem isso, né? De você se submeter a se converter em algo que você não é para atender determinada plataforma. Seja o Spotify dentro da tua música, que aí é uma interferência muito maior, né? Sim. E os algoritmos estão dizendo que agora a gente tem que fazer só piseiro. Então, como que eu vou me encaixar aqui? Né? O TikTok tá falando que você, nos 30 primeiros segundos da música, você tem que entregar uma música grande já, né? Alta. Eu não sei que palavra que eu uso, porque eu vejo muito artista preocupado em 30 segundos de entregar música para fazer sentido, né? Então a música tem que começar já no esporro, por exemplo. Isso é uma área até que eu posso falar sobre um pouco de propriedade, porque eu também estudei sobre isso. Primeiro, as introduções, a gente vamos pegar as músicas antigas, né? Tá. Tinha uma introdução, sei lá, de músicas de 40 segundos de introdução, 30 segundos de introdução. Hoje, o mercado fonoaudiológico, né? Esse mercado da música, a música mainstream, ela não pode ter mais que 3, 4 segundos. É isso. Tem que chegar já no esporro, assim, tem que chegar grandona. Outra técnica, ela tem que chegar no refrão em menos de 1 minuto. Então, assim, eu não posso fazer uma música que, para chegar no refrão, demore tem que chegar tipo, entre 40 e 50 segundos para chegar no refrão. Na hora de você compor e gravar, isso te influencia também. Muito. Porque isso é como as pessoas estão consumindo música. Sim. Obviamente, mais uma vez, você está se vendendo para o mercado. Não é se vender, Sim, gente. mas assim, as pessoas às vezes, cara, é impressionante como as pessoas confundem a questão de você tá fazendo música para os outros ou para você. Cara, se ninguém escutar minha música, não vai fazer sentido nenhum. Sim. Né? Eu posso fazer a melhor música, mas, cara, ninguém escuta. Por quê? Porque não é aquilo que a pessoa tem que ser fácil para ela. Sim. Tem que fazer sentido. Então, se as músicas estão no mar assim... de concorrência também, Exato. Rick. Tem 1 milhão de músicas sendo lançadas por dia, 300 mil músicas sendo lançadas por dia. Exato. Se você também não tiver utilizando as receitas... Exato. Para chegar mais rápido, né? Sim. Então, assim, se você tem um refrão que... Se você tem uma música que não chega no... Mas, por exemplo, essa minha outra música, eu tô te falando tudo isso, ela não tem nada disso. Quase. Mas ela vai fazer sentido de alguma maneira. Eu faço tudo o que você tá falando, menos na próxima música que não tem nada a ver com Exato, isso. que eu acho que é a melhor, inclusive. Né? Mas, assim, nas outras músicas elas têm mais ou menos isso. Mas por que eu tô fazendo isso? Porque eu também quero validar isso. Sim, claro. Entende? Então, tipo... então você tá falando que a música precisa ter um refrão. A minha música não tem refrão.
E aí? Isso é muito Legião Urbana. Muito. Inclusive, eu tenho uma tatuagem. Essa tatuagem aqui, inclusive, essa tatuagem aqui, foi a primeira tatuagem que eu fiz. Cara, eu sou muito fã de Legião. Mas muito. Assim, muito. Eu tive uma época da minha vida que eu escutei Legião, assim, só Legião. Tipo, sei lá, dos meus 15 aos 18 anos. Você consegue falar um CD favorito? Do Legião? É. Tadã. Talvez o Descobrimento do Brasil. Que eu mais gosto deles. Eu amo Tempestade. Amo. Acho ele triste, melancólico. Toda É vez que eu escuto, o CD mais choro. triste deles. Assim, não é o CD que eu prefiro, mas assim, eu gosto muito da Tempestade. Mas Descobrimento do Brasil talvez seja o CD mais Legião. É difícil falar isso, mas assim, é o CD que tem mais músicas que eu me identifico. De que ano que é o Descobrimento? 80 e... Não, o Descobrimento é de 92. 92? Achei que era de 88. Não, 88 É deve o- ser o CD... ó, Quatro 88... estações? Não, 4 estações de 89, 88 provavelmente é o 3, que é o Tá, Legião 3. Urbana. Descobrimento do Brasil, não... É o Que País é Este, que é o 3. Tá. Ó, o pessoal sabe a discografia toda aqui, eu só tava testando. É, não, mas, não, mas eu realmente, assim, Legião é uma coisa que eu sou muito, assim, e é da banda em si, não é só o Renato, assim, mas a Aham. banda em si. Eu perguntei porque, assim, às vezes o nosso disco favorito tem muito a ver com o primeiro momento que a gente escutou aquele disco, né? Porque nos remete... Nos leva para aquele lugar que a gente estava quando a gente É escutou. uma viagem no tempo. Se a galera tá falando que não existe viagem no tempo, põe seu disco favorito, que um disco, né? Eu tenho um do Engenheiros do Havaí, que é de 93. Eu amo esse disco, GLM. E assim, eu gosto de todo o trabalho e tal, do Humberto, mas me leva naquele lugar, naquela Tainã, naquele momento, ressignificando várias coisas. É quase que terapêutico, assim, né? Sim, sim. Eu acho que tem mais a ver com quem eu era do que com a própria banda, Claro, sabe? claro. Assim, isso também reflete em como a gente escuta, em determinados momentos da nossa vida, a gente tem uma visão daquela música e, tipo, aí outra, sei lá, daqui a 10 anos você vai escutar a mesma música e vai sentir de uma maneira diferente. Porque a música tem dessa também. É o nosso filtro, né? É o Sim. filtro que a gente tá ouvindo agora. É a nossa A nossa verdade percepção. hoje, né? A gente não é imutável, né? Então, é Ainda bom bem. que assim seja, né? Então, assim, eu, por exemplo, adoro, para ficar no Engenheiros, eu adoro Humberto, né? E A Montanha, para mim, talvez seja o álbum mais, assim, porque eu não conheço muito, mas talvez seja por conta de uma música específica, né? Porque assim, eu acho o Humberto um dos melhores caras do mundo, assim, no excelente. Cara, o Humberto é fantástico. Humberto é fantástico, assim, sabe? É um cara que consegue fazer um som de foda pra caralho com pouca coisa, sabe? Tipo E assim, ele também, assim, artisticamente ele conseguiu conduzir a carreira dele meio que sempre num midstream ali, né? Ele conseguiu... eu acho que ele foi faz show- mainstream. Foi na época do pop é pop, Sim, de indústria sim, fonográfica e exato. tal. Engenheiros. Depois que dissolve, ele tem uma consistência muito grande, assim, em termos Sim, sim. de produção, Sim, de Pouca carreira, Vogal, de por show. exemplo, que é Ele com do o Karen Lendecker, Decker. né? Ele é Eu excelente. sou fã do Lendecker, sou muito fã do Lendecker. Acho que ele é Não, uma puta... o projeto Pouca Vogal é sensacional. Eu estive lá nas 4 gravações do DVD. Mesmo? Tava Então com você ele pra gosta real, né? Então. Acontece isso. Então. Se o Renato estivesse vivo, você ia também. Sim, eu duvido fui que- assistir o Legião 30 anos, por exemplo. Né? Fui assistir. Quando ele morreu, eu ainda não consegui assistir, porque eu era muito novo, né? Eu sou de Aham. 83. Então, assim, quando o Legião parou, ele já ficou doente, parou de fazer show e tal. E, assim, eu não tinha mais que, tipo, 13 anos, entendeu? Então, eu não conseguia assistir. Mas eu fui assistir o Legião com o projeto que eles fizeram com o André Flatress. O André é foda, né? Pra Ele é caralho. foda demais. Muito Você já foda. viu o André fazendo Tom Waits no Ele fez teatro. o David Bowie também. Fez o Bowie. O Né? André acho muito foda. Ele é foda pra caralho. Então, assim, e foi um puta show. E aquilo me levou pra adolescência. Eu assisti aquilo lá como se fosse um menino de 16 anos. Né? Porque, cara, eles tocaram o CD1 inteiro, então, tipo, foi muito legal o projeto, sabe? Então, assim, sabe? Foi sensacional, assim. Então, são esses lugares que são bons, né? Sim. São esses lugares que fazem a gente falar, puta, a música realmente faz sentido nisso. E é esse lugar que você quer chegar com o teu som. Sim, eu acho que tem que fazer sentido para as pessoas. Sim. Né? Óbvio que, tipo, cara, mas uma música com muito açúcar, como costumam dizer, né? Porque eu gosto de passar um açúcar, faz... Cara, você vai... Pra onde você vai levar isso? Cara, não sei. Assim, sabe? As pessoas têm que ouvir e têm que gostar, é só isso que eu quero. As pessoas têm que ouvir e têm que gostar. Gostou? Legal.
quero com a sensação de querer ouvir mais, né? De querer que, puta, preciso fazer mais. Eu tenho que entender o mercado da música, não tem Claro. jeito. Pra compor, eu preciso fazer, cara, senão eu vou ficar relegado a tocar pra que poucas pessoas escutem. Quem grava com você no estúdio? Cara, Os instrumentos. inclusive é um parceiraço meu, né? O meu produtor é o Adriano Daga, ele é baterista da banda Malta, um dos melhores produtores do Brasil. O cara é à frente do seu tempo, assim, um cara sensacional. E quem gravou todos os instrumentos pra mim foi o Jota, né? E assim, o Jota é um cara que é um menino prodígio, ele grava tudo, ele grava todos os instrumentos. Multi-instrumentista. Exato, é um menino prodígio, assim, sabe? Tipo, o Jota é um cara sensacional, um cara que eu quero ter comigo nos meus shows, já falei isso pra ele. Porque no show é meio complicado você fazer o menino gravar todas, Não, né? então, Você não, vai sim. tocar todas e ganhar um cachê. É assim, não. Ele vai estar, eu já falei pra ele que ele vai estar comigo de qualquer maneira, assim, vai tocar comigo nos shows, porque ele é um cara, assim, à frente do tempo, um menino prodígio, talentosíssimo, sabe? Então, eu gravei, por exemplo, eu gravei só a voz. Ele gravou tudo pra mim. Não, tipo, Uau. porque, assim, o meu processo de produção com o Adriano foi, tipo, a 400 quilômetros, né? Ele em São Paulo e eu em Barretos. Então, assim, a gente tudo... Ó, como é que você está ficando? Ele mandava uma... Ah, é isso mesmo, esse caminho. Então, segue. Ah, manda pro Jota, o Jota refazia. Manda... Ah, é isso. Ah, diminui o BPM. Então, aí é a parte de produção. Aham. Tá? Então, tipo... Não, segue. E assim foi feito todo o CD. E Tipo, funcionou. funcionou. E aí, tipo, com a parte estrutural pronta, eu ia lá e colocava a voz. Entendeu? Então foi mais ou menos esse processo da produção em si. A música, tipo, a música tá numa voz e violão, Uhum. e aí, a partir disso, a gente levava ela pra uma música produzida, né? Que é a produção inteira. Sim, sim. Batera, baixo, Isso, guitarra. isso. Isso você está preparado para botar no show, né? Tem um Ah, repertório já para show? Tem uma estrutura de show, mas eu tenho uma outra ideia também de show, né? Assim, uma ideia mais clean de show. Então, assim, Aham. da gente ter uma opção de ser menos gente no palco e entregar, tipo... Porque, assim, eu diminuí algumas questões de instrumentos porque eu quis que fosse uma coisa também... Uma coisa que fizesse mais sentido sonoramente, sabe? Mais intimista, talvez? Não é mais intimista, mas para que funcionasse com pouca gente. Então, assim, eu não tenho uma bateria física gravada. Normalmente eu tenho beats eletrônicos e eu tenho... ou então o Adriano gravou uma bateria em uma música, mas que eu conseguiria reproduzir isso num show através de, tipo, de camadas de sons, né? Tá. Que a gente chama de VS. Né? Então, eu poderia ter esse som, né? E depois cantar com alguns... Ter mais os instrumentos ao vivo no palco, né? Porque é assim que funciona. Mas o VS super funciona, a galera do piseiro, do sertanejo. Não, totalmente. Porque às vezes é inviável, inclusive, para os espaços, Sim, você uma ter banda gigante, né? exato. Então você tem que pensar nisso também. Pra onde eu vou fazer show só E um onde? cachê gigante também, Exato, né, vai gente? fazer Vamos... Cara, vou fazer um show pra onde? Pra quem, entendeu? Tipo, vou fazer um show com 10 músicos, tipo, eu vou precisar de um palco gigante. Sim. Então, eu tenho que pensar nisso também. Então, são todas decisões que foram pensadas justamente para facilitar uma entrega, né, de Legal. show. Legal. E você tá com a Maran? A gente nem falou, você tocou aqui no Rick? Sim, sim. Tá com a Maran e a Maran tá te ajudando nesse planejamento de carreira. A Maran trabalha com marketing digital, com marketing musical. Quem conhece, francamente, conhece o Maran, porque o Rick tá sempre aqui, parceiraço nosso. Sim, Henrique é foda, cara. Toda quinta-feira Muito boa, recebo gente. lá lançamentos da semana. Aí eu vejo lá que vai lançar na sexta, eu lanço na quinta. Dá umas vazadinhas de vez em De quando, leve. de leve. Bem tranquilo. Mas é só na rádio, tá, gente? Aí nas plataformas todas entram no dia que eles têm que entrar mesmo. Então, o Rick é um cara sensacional, né? Assim, então, o Rick ele tem uma visão de música muito parecida com o que eu tenho também, sabe? Então, E é músico, né? sim, E isso acho que faz total diferença, sim, assim, sim. né? Então, ele também entende, tipo, alguns problemas que a parte do... assim, é que eu sou meio nerdão, então, tipo... Eu gosto de... Eu não gosto das pessoas falarem e eu ficar boiando. Tipo, se eu vou entrar num negócio desse, eu tenho que ter pelo menos um mínimo de conhecimento para não ficar, tipo, bancando o trouxa. Sim. Né? Então, assim, eu conheço minimamente sobre o mercado da música, sobre as coisas. Então, assim, e o Rick também tem essa visão também mercadológica do negócio. Uhum. Então, é importante que a gente tenha essa visão que ela, tanto a artística quanto a do negócio, ela tem que caminhar junto, não tem como você separar disso. Então, a ideia sempre assim, caminhar com essas duas frentes mais ou menos alinhadas, né? Então, e o Rick e a Maran têm
tem a mesma visão e aí tem muitos artistas provando que, tipo, é algo que sempre que dá certo. Que faz a diferença, Exato. né? Essa profissionalização mesmo, ela faz Exato. total diferença, ainda mais quando você está começando e se posicionando, né? De Sim. achar qual que é teu lugar, né? Ao sol dentro da indústria fonográfica, né? Exato, tem que ir lá e buscar o seu... Sim, a gente não tem que reinventar a roda, a realidade é essa, né? A gente tem que fazer bem feito aquilo que já existe, talvez. Na música é muito mais, sabe? Na música é muito mais, a gente tem que saber o que funciona e fazer bem feito. Cara, não adianta você ser disruptivo e ninguém te ouvir, sabe? Não adianta você fazer um puta negócio diferente. Esquema pirâmide da música. Exato. Mais ou menos isso. Mas não necessariamente vai levar a gente pro buraco, Sim. entendeu? Sim. Como, né? Viu? Onde a galera te escuta, te acha, te vê, te sente, Carol. te faz perguntas offline sobre política. Offline, por favor, Tô brincando, não. Por tô favor. brincando. Não façam não, tá? Não façam. Não façam. Mas assim, as pessoas podem me seguir nas redes sociais. Rick é o Rick Oficial, é Rick Oficial. Com H. É H-I-I-C-K Oficial. Né? Inclusive tem uma história muito curiosa. O Rick, H-I-C-K, é um username meu. Da onde? Do Instagram. Só que eu não consigo, porque eu esqueci a senha. Eu não consigo recuperar. Ah, mentira! Sério. Porque assim, eu sou dos primórdios, eu sou o cara que usava a internet de escada. Não, você falou do username, eu falei, ó, o ICQ aí, dando o ICQ pra galera. Eu lembrava, MSN. até uns 10 anos atrás, eu lembrava o meu número do ICQ de cabeça, assim. Porque era algo que, tipo, né, eu tinha ICQ, MSN. Eu tive o ICQ, mas eu tenho anotado em alguma agenda do passado, eu tenho meu número do ICQ, mas não lembro mais por quê, né? Porque A faz idade um chegou, né, A gente não vamos entregar a idade aqui. Mas eu já falei quando que eu nasci, então foda-se. Sou mais velha que você, tá? Me respeita. Ah, desculpa. Mas assim, aí as pessoas podem me ouvir também lá no Spotify, que é Rick, né? Podem me seguir no YouTube também, que é Rick, tudo H-I-C-K, todos eles. Só no Instagram, que é Rick Oficial. Né? E no Twitter também, mas no Twitter ainda eu tenho um problema com o Twitter, né? Porque o Twitter é uma rede que as pessoas destilam muito ódio. Sim. Então, assim, eu tenho um pouco de receio de entrar lá, sabe? Então, mas tem uns arroba que é tipo de lontras se divertindo. Então, assim, às vezes, gente, o Brasil que deu certo tem uns que você precisa ter o alívio cômico de rede social, entendeu? Exato. Então, às vezes, quando tá muito pesado, eu entro lá nas lontrinhas. Pode e aí ser. fica com vontade de quê? De adotar uma lontra, entendeu? Normalmente a gente eu vi um filhote de tigre hoje, eu falei, quero um tigre, entendeu? Isso, gente, influenciados pela internet. Exato. Mas assim, eu não tenho muita contribuição para dar no Twitter ainda. Ninguém tem. Então assim, prefiro não entrar lá e preservar minha saúde mental. Então entendeu? tá fazendo bem, Eu tenho isso comigo. O Twitter é uma rede social que é meio que tipo, você entra lá, você fala uma coisa, alguém você escreve, sei lá, cara, gosto de Big Mac. A pessoa escreve Burger King vai lá te cancelar. Ou então aí a pessoa escreve embaixo, vai tomar no cu. É isso. As pessoas, você fala qualquer merda, tipo, qualquer coisa do dia a dia, você tá ali, alguém vai e ela te xinga por nada. E alguém com uma foto de anime te xingando. Ou, sei lá, um cara com um óculos escuro. Uma selfie dentro do carro de óculos escuro. Outro dia o Riquelme, jogador de futebol, tava me xingando. Mas ele não era o Riquelme, tava usando uma foto do Riquelme. Exato. E eu falei, olha, gente, o Riquelme me xingando, que honra. Pois é, né? De graça. Assim. De graça, né? Mas não, essas pessoas se escondem. Então, o Twitter tem muito disso, né? Então, assim, eu preservo minha saúde mental no assim, por enquanto, não. Por enquanto, eu optei por não estar o dilema das redes. Exato. Inclusive, muito bom. Confira o som, o dilema, o último lançamento aí. Muito tem videoclipe. Falamos de tudo, menos de música, né? Inclusive. Eu falei, cuidado comigo. Eu falo sobre tudo, menos sobre música. Obrigado. Tô com frio aqui, não sei. Você tá com frio? Você tá com a mão gelada mesmo, desde o começo. Eu vim no ar-condicionado e eu tô com frio. Você não falou que tava com frio? Não, mas tá tudo bem. É que é novo ar-condicionado, a gente tá congelando todo mundo que vem aqui. Naquela sala tem pinguins. Ah, por isso que eu cruzei com um saindo ali. Eu tava chegando. Gente, é isso. Eu fiquei com um pouquinho de frio, falei, minha mão tá gelada, mas tô com um pouquinho, mas tá tudo bem, entendeu? Meu Deus. Eu moro em Barretos, cara. Então, assim, o Barretos é 40 graus a qualquer momento do dia, da hora, da noite. Assim, é isso. Ainda não falamos sobre... Congelei. Escutem Dilema. Escutem Dilema. Muito top. E a próxima música, então, tá sensacional. Escutem. Ó, pra você que tá pela Rádio Difusora, Dilema vai tocar na sequência aqui. Eu vou encerrar, vou falar tchau pra você, manda beijo. E vai tocar na sequência pra você que tá no YouTube ou no Spotify.
Eu vou deixar linkado aqui os contatos do Rick para você seguir. Custa R$0, R$0 você curtir o som, você compartilhar o som, você ouvir a música. Se não gostar, tudo bem. Só não pode até falar mal, mas vai lá ouvir. Engajem. Exato. É isso. Ouve, não fala mal antes de ouvir. E ele tá com uma camiseta aqui, para quem tá pela rádio, fazendo audiodescrição. Sabia que custa R$0 ser uma boa pessoa? É uma mensagem que não é para esquecer. Verdade. R$0. R$0, custa zero. Zero. R$0. Obrigado, tá? Eu quero agradecer muito o espaço mais uma vez. Imagina. Dizer que foi um papo sensacional, assim. Que não foi sobre música. Exato. Desculpem, tá, gente? Se você entrou aqui. falou de tudo menos do meu trabalho. Exato. Se você entrou aqui pra ouvir sobre o meu trabalho, você não vai ouvir. Desculpa. Falamos um pouco, vai. Pincelamos alguma coisinha ou outra. Pincelamos. Mas eu falei, cara, não me dá. Assim, a gente começa a abrir. Eu costumo dizer que eu falo pro eu faço terapia, né? Obviamente, pra manter minha saúde mental em dia, né? Eu costumo dizer que eu vou abrindo várias abas, né? Na conversa. E, tipo, depois eu tenho que vir fechando isso daí de alguma maneira. Mas se me der. A gente pode ficar 6 horas aqui falando que não ia ter problema nenhum. Volte. Papo agradabilíssimo. Eu volto. Não, casa aberta sempre, francamente, tá sempre aqui. A gente sempre tá lançando aqui os sons, né? Quando a Mara deixa. A Mara manda, a gente toca na rádio e é isso. A gente tem que... Voltarei para divulgar aqui. O próximo lançamento, inclusive, que eu vou mostrar depois, que tá excepcional. Fechado, combinado. Tá bom? Galera, obrigado pela companhia. Eu vou ficando por aqui. Para você que está pela Rádio Difusora, continue na programação. Para você que está no YouTube, se inscreva, curta, compartilhe. Acesse as redes do Rick. Acesse as redes da Maran também, Maran Música. Confira todos os artistas. E é isso, gente. Seguinte, eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Tchau. Obrigado. Francamente, com Tainan Franco.